Continuamos a história com Yanhua perguntando por que de ele não ter aceitado a carne que o jovem rapaz tinha dado a ele, já que aquilo era uma honra para o pequenino. O Prota então responde que isso não era algo para se orgulhar, já que todos ali são humanos. Conforme ela viu que a carne que eles estavam assando estava quase pronta, ela começou a salivar rapidamente. Ele então percebe o olhar de Fur e faminto em cima dele, e pergunta se ela gostaria de um pedaço. Mas ela começa a se fazer de difícil, dizendo que jamais poderia comer a comida do feiticeiro herdeiro. Porém, se ele a forçasse a fazer isso, ela não teria escolha a não ser comer, apesar de ter que fazer isso escondido para que os outros da aldeia não descobrissem. Quando ele disse para ela dar uma mordidinha, ele não esperava que ela iria parecer um tipo de monstro ou alguma coisa assim, chegando até mesmo comer os ossos da carne dele, além de ter deixado apenas um pequeno pedaço pro Prota, que reclama que o sabor da carne seria melhor se tivesse sal. Quando ela ouve isso, ela tira um tipo de frasco de dentro da sua bolsa, entregando para ele em seguida. Ao abrir, ele percebe que era sal, e ela revela que não restava mais sal na tribo, porém ela tinha conseguido salvar um pouco antes que eles saíssem de sua antiga tribo. O motivo disso era que todos os guerreiros Totem devem comer sal, mas como uma reserva como ela não precisava se preocupar com isso, ela disse que ele poderia usar o sal como ele preferisse. Subai então se lembra de que em sua terra natal, o sal era muito barato e pouco valorizado, enquanto naquele mundo isso era algo que poucos tinham acesso, e oferece de volta a ela dizendo que gostaria de comer algo sem sabor naquele dia, já que ela o considerava como se fosse um tesouro ou algo assim e ele não teria coragem de usar. Em certo momento ele pergunta de onde vinha o sal, e ela diz que uma equipe de caçadores foi para outra tribo para poder conseguir. Basicamente a cada 15 dias, uma das tribos abre um tipo de mercado, sendo assim as pessoas de outras tribos podem ir comprar coisas, apesar de que demorava 10 dias para poder chegar lá. Enquanto ele degustava de sua refeição, de repente o pai de Yanhua aparece, dizendo que o grande feiticeiro estava procurando por ele. Na presença do feiticeiro, ele diz que no dia seguinte ocorreria uma cerimônia de sucessão, e naquela noite ele contaria tudo o que ele quisesse saber da melhor forma possível. Quando o velho pergunta para ele se ele sabia o que era um feiticeiro, o Prota pede por uma explicação mais detalhada a respeito disso. E resumidamente o feiticeiro é aquele que protege a tribo, herda o futuro dela e orienta a direção dela também. Naquele mundo, o poder do Totem é a base de cada tribo, e os totens herdados por cada uma delas também eram diferenciados, e somente o feiticeiro era capaz de controlar o poder do totem e ativar a marca do totem no sangue do guerreiro de sua tribo. Ele pergunta que tipo de existência são os guerreiros totens, e o senhor diz que eles são as pessoas mais fortes da tribo além do feiticeiro. Cada um deles tem um grande potencial, já que eles tinham muito ki e sangue, porém não importa o quão bom fosse o guerreiro, ele não seria capaz de evoluir naturalmente se não houver uma marca de totem para guiar esse poder. Portanto, a presença dos feiticeiros era muito importante para eles. Na verdade, todos têm o poder do ki e sangue dentro de seus corpos, bastava que eles fossem bem treinados e orientados adequadamente. Sendo assim, até a pessoa mais fraca da tribo poderia se tornar um guerreiro totem um dia. Em circunstâncias normais, o soldado reserva pode lidar com a maioria das feras, podendo se tornar a retaguarda da tribo, porém aquilo era tudo. Até porque, fora da tribo, apenas os fortes guerreiros totens poderiam enfrentar as feras, e o quão forte era uma tribo dependia inteiramente do número de guerreiros totens que nela habitavam. O velho diz em seguida que as habilidades de um feiticeiro não se limitam apenas a treinar guerreiros, mas também ele pode criar dominós de feiticeiro. Todas as formas para poder criar o dominó em si estavam dentro daquele pergaminho, e o Prota poderia abri-lo. Porém, ao fazer isso, as letras começaram a ficar brilhantes, o que acabou deixando ele com um pouco de dor de cabeça ao identificar com tortura também. O feiticeiro fala que isso não era algo que ele poderia ler agora. Assim que a cerimônia de sucessão terminar, ele poderia entender o seu conteúdo. Cada dominó era gravado com magia, contanto que ele usasse o poder mágico ele poderia ativá-lo, o que despertou completamente a curiosidade do Prota, já que finalmente seria a hora de ser capaz de usar poder mágico naquele mundo. Existiam muitos tipos de magia, sendo elas técnicas de veneno, de bênção e de cura, além das técnicas de bênção poder aumentar a força, velocidade, etc. O Prota pergunta que tipo de habilidade o feiticeiro se especializou, e ele diz que era bom em curar e usava algumas bênçãos também. Com isso, o jovem descobre que as habilidades do feiticeiro não podiam se tornar públicas para evitar ataques, já que embora o feiticeiro fosse muito admirado, ele também se tornaria alvo fácil de outras tribos. Após isso, o velho diz que o método de fazer o dominó e outras coisas estavam escritas no pergaminho de couro, portanto era para ele guardar isso em segredo, já que aquilo era a herança da tribo. Infelizmente, o velho começa a tossir suco vermelho, e com isso percebemos que a saúde dele realmente estava no fim. O Prota até tenta curá-lo com sua habilidade de cura, mas infelizmente sua tentativa foi ineficaz. Em seguida, ele diz que sua espera não tinha sido em vão, portanto não era para Subai desperdiçar sua energia à toa, já que ele já estava muito fraco. Ele não conseguiria ver as surpresas que nosso protagonista criaria no futuro, e pede para que ele o ajudasse a se levantar, pois ainda tinham algumas coisas que ele precisava fazer. Sendo assim, eles partem finalmente para a cerimônia de herança. Chegando no local, vemos que todos da tribo estavam ali para acompanhar a cerimônia, e o velho pede para que o Prota se ajoelhasse em sua frente. Seguido disso, o feiticeiro finalmente inicia a cerimônia de herança, pedindo para que os da tribo oferecessem seu sangue, conseguindo assim formar uma espécie de esfera com sangue coletado. E junto com ele vemos uma espécie de dragão brilhante, e esse era o formato do totem da tribo. Com isso, nosso protagonista já começa a sentir algumas diferenças em seu corpo, e o velho se aproxima para passar a verdadeira história dos feiticeiros e os segredos do totem, tocando assim sua testa e o lançando para uma espécie de lembrança do passado. Não, lembrança do futuro, animal. Nesse momento, vemos o jovem garoto que futuramente se tornaria feiticeiro da tribo primitiva
positiva, e em uma noite específica ele pedia aos deuses para que o guiassem para ver o futuro da tribo, ingerindo a poção que estava consigo, que pelo visto era um tipo de poção de adivinhação, mas ele acabou sendo prejudicado com isso. Em seguida vemos ele tentando passar uma mensagem do que viu para sua mãe, mas ela diz para ele ficar quieto já que aquilo era segredo dele, dizendo para que ele não ficasse à mercê da previsão e enterrasse aquilo dentro de seu coração. Quando ele pergunta se ela achava que um dia a tribo dele se tornaria muito forte, ela não soube responder sua pergunta, dizendo que não importava se você é forte ou não, o futuro era incerto. Porém, ela ainda acreditava que com ele ali, todos não teriam que passar fome e frio novamente no futuro, e vemos que ele provavelmente já tinha visto o nosso protagonista em uma visão naquele dia em que ele ingeriu as poções. Com o tempo, o jovem feiticeiro conseguiu sobreviver àquela noite, e ele presenciou muitas coisas até o momento de sua velhice, chegando a perder até mesmo aqueles que eram importantes para ele. Porém, ele não poderia cair pois o novo feiticeiro ainda não tinha aparecido, portanto, ele precisava aguentar firme até a chegada do rapaz de sua visão, e quando ele viu o Prota, foi o dia em que ele pôde finalmente perceber que conseguiria descansar em breve. Ao voltar para o presente, Subai com lágrimas nos olhos pede desculpa por ter feito ele esperar por tanto tempo. Aqui o feiticeiro só teve tempo de colocar as marcas em Subai, e infelizmente veio a falecer após isso, entregando assim o futuro da tribo Yanlong para o jovem romancista. Em seguida, o Prota desperta em uma barraca, percebendo que tinha desmaiado e sido carregado até aquele local. Além disso, ele descobre que depois da herança, a visão dele melhorou bastante, além de que seu corpo também parecia ter ganho uma força inesgotável. Pouco tempo depois, ele decide fazer o check-in diário, mas a única coisa que ele conseguiu foi uma faca de frutas e um e-book de artesanato textil de linho, chegando a pensar que realmente poderia vir qualquer coisa aleatória no pacote de recompensa diária. Seguido disso, alguém aparece em sua tenda, perguntando se ele estava acordado, e ao responder que sim, vemos que o chefe da vila aparece, dizendo que ele precisava fazer as malas e ir para a tenda principal. Quando o Prota diz que era lá onde residia o antigo feiticeiro, o chefe responde que agora ele era o feiticeiro da tribo, portanto eles precisavam de sua orientação, deixando Subai em silêncio por um tempo e perguntando em seguida o que aconteceu com o corpo do antigo feiticeiro. Com isso, o guerreiro leão aparece dizendo que ele tinha sido cremado, já que esse foi o conselho que o antigo feiticeiro deu a eles, entregando assim a única coisa que tinha restado após a cremação, e aquela pedra era uma espécie de relíquia. Subai então diz que existia uma lenda de que pessoas de mérito infinito teriam relíquias após a cremação, e guardaria ela consigo. Afinal, depois de recuperar com sucesso a terra ancestral, eles iriam construir um tipo de templo. Depois disso, ele pergunta como estava a situação da tribo e seu estoque de carne, e o leão responde que tinha apenas carne suficiente para compartilhar com os guerreiros, dizendo que tinha apenas 6 soldados de reserva. Originalmente eram 26, porém muitos foram levados pelos guerreiros da tribo dos Cobras Negras, e poderiam estar mortos ou terem se tornado escravos. Subai pergunta se a tribo dos Cobras Negras estavam longe deles, já que precisava entender melhor a ameaça que eles representavam com mais clareza, e o chefe diz para que ele não se preocupasse, já que eles não iriam ir até a tribo deles por enquanto, pois a terra em que eles estavam era um pouco estéril, e eles não gostavam muito disso. Aparentemente, a localização deles não era boa, dificultando assim a obtenção de comida, porém eles também não seriam alvos fáceis, podendo assim crescer por um tempo. Como ele não tinha certeza se era uma boa eles dependerem apenas da caça por agora, ele pensa que existia bons recursos que eles poderiam usar como moeda de troca em vez de comida no bazar. Em seguida, ele pergunta para os que ali estavam o que eles sabiam sobre linho, e o leão responde que eles eram bem raros, portanto apenas as grandes tribos podiam fazê-lo, e apesar de quererem fazer mais roupas de linho, eles não conseguiam muita carne para troca depois da migração, dizendo que apenas 3 pedaços de carne seca podem ser trocados por um rolo de linho, e quando ele pergunta quanto de linho vinha em um rolo, ele novamente usa o leão fere como referência das medidas aproximadas para Subai. Após isso, ele diz que eles definiriam uma pequena meta primeiramente, onde todos da tribo teriam muita carne para poderem comer o quanto quiser. Enquanto eles procuravam por algumas coisas do lado de fora da aldeia, um dos guerreiros achava que era uma perca de tempo aquilo que eles estavam fazendo, porém ele logo é repreendido pelo leão, dizendo que o que eles estavam fazendo estava relacionado com o futuro da tribo deles, e vemos uma visão provavelmente do passado nesse momento, onde o leão estava impressionado com a capacidade do Prota em saber fazer linho, porém ele pede para que ele falasse baixo, já que um forasteiro não poderia saber disso ou ele se tornaria um alvo de outras tribos, e diz que da próxima vez que eles fossem caçar, era para ele procurar por uma planta, e essa seria o material que eles precisavam para poder conseguir fazer o tecido do linho, e provavelmente essa seria sua moeda de troca. Como o feiticeiro confiou essa tarefa para ele jurou que queria fazê-la independente do custo que ele tivesse que pagar. Em sua cabana, vemos Subai preocupado com a carne seca da tribo, já que era apenas suficiente para 15 dias, e como o tempo era curto demais, mesmo que ele enviasse o chefe e o leão, eles poderiam não conseguir encontrar os materiais, portanto precisava de um segundo plano caso algo assim acontecesse. Além do mais, o método de fazer linho é secreto, portanto não poderia simplesmente entregar o ouro para todos ali. Sendo assim, ele precisava de uma assistente adequada para ensinar a ela o básico para fazer isso, para que assim ela ensinasse aos outros apenas o conhecimento que ela tinha. Quando ele começa a pensar nos outros problemas que a tribo possuía, como água potável, sal e saneamento, ele começou a pirar com tantas coisas que ainda tinha para poder fazer. De repente, Yanhua entra em sua tenda se perguntando o porquê do Prota estar puxando seus cabelos, chegando até mesmo a colocar testa com testa para ver se ele não estava com febre ou algo assim, deixando o coitado sem reação alguma após uma proximidade dessa, perguntando se ela estava espionando ele. Como ela não sabia o que era isso, ela apenas diz
diz que como seus pais e os outros estavam fora, ela ficou encarregada de proteger a tenda em que ele estava, do lado de fora. Mas aparentemente nosso protagonista não acreditou muito que ela era de fato confiável para essa tarefa, fazendo ela quase acabar com a vida dele em seguida com o mata-leão, fazendo ele desistir daquela discussão já que não tinha tempo para poder brigar com ela, pedindo para que ela se sentasse. Ele pergunta para ela se os feiticeiros do passado sempre estiveram sozinhos, lidando com tantas coisas, e ela responde que não, pois todos os feiticeiros tinham assistentes. Quando ele pergunta o porquê dos assistentes não terem ido ajudá-lo, Yanhua diz que era porque todos foram mortos na luta contra a tribo dos Cobra Negra, deixando ele mais uma vez sem palavras para aquela situação delicada. Em seguida ele pergunta se ela conhecia alguém para poder recomendar a ele, sendo alguém inteligente e trabalhador e que tenha pensamentos e ideias práticas. Com isso ela se oferece em seguida, porém ele pede para que ela parasse com a brincadeira já que ela não estava nem perto dessas 3 condições, e ela pergunta o porquê de ele não escolher uma Miko então, mas aparentemente Subai nem sabia o que era isso. Miko é uma mulher que cuida do dia a dia do feiticeiro, fazendo as tarefas domésticas, dando instruções e assim por diante. E ele, feliz da vida, questiona se ela não sabia de alguém que era adequada para poder preencher esse cargo, e ela diz que até conhecia alguém, e ele pede para que eles fossem logo encontrar essa pessoa. Ela então se lembra de algumas coisas que seu pai tinha lhe dito, dizendo que o feiticeiro precisaria de uma Miko e ela era perfeita para essa posição. Como ela estava meio receosa com isso, ele pergunta o que ela odiava nele, mas ela na real não o odiava, além de que se tornar uma Miko era o sonho de toda garota da tribo, porém como ela conseguiria vingar a todos que faleceram em combate se tornando uma Miko, dizendo que continuaria a ser uma guerreira totem e acabaria com os da tribo Cobra Negra. Depois de um tempo, eles finalmente chegam no local em que a garota que o prota buscava estava, e aparentemente ela era amiga de Yanhua, e ela diz que iria chamá-la, porém Subai diz que primeiro iria verificar se ela se encaixava no cargo, e ao olhar dentro da tenda, ele encontra com 2 mulheres e uma garota de cabelo rosa ao fundo, e essa garota possuía orelhas de raposa juntamente com a cauda também. E meus amigos, que saúde! Enquanto eles observavam por um tempo, ele repara que ela era linda, mas parecia ser bem fraca, além de que as marcas que estavam em seu rosto estavam começando a desaparecer, porém Yanhua tenta ajudar sua amiga dizendo que ela poderia ser fraca, mas era muito diligente e gentil, apesar de às vezes ser bem teimosa. Descobrimos então que ela era sobrinha de Kanshi, que era o leão fera, e seus pais morreram quando ela ainda era criança, sendo assim cuidada por sua tia. Recentemente ela tinha se mudado para aquela cabana, dizendo que não podia comer na casa de sua tia, já que ela tinha engravidado e portanto precisava comer direito por causa do bebê, e aparentemente nosso protagonista entendia exatamente como ela se sentia. Dentro da cabana, as senhoras diziam para a garota que se ela ficasse por ali, ela apenas iria sofrer mais, além de que eles tinham um jovem feiticeiro e já que ela era muito linda, ela poderia se tornar uma Miko também, servindo diretamente ao protagonista. Com isso ela acabou ficando com bastante vergonha, chegando a pensar que ele jamais iria gostar dela, mas as mulheres dizem para que ela fosse mais sincera consigo mesma, já que todos sabiam exatamente o que ela queria, e mais uma vez ela faz uma carinha de denguinho. Sinceramente, se eu comentar alguma coisa a respeito, pode ser que eu vá dormir na casinha dos cachorros hoje, então abafa os comentários. Em certo momento ela menciona que Yanhua era mais adequada do que ela, pois tinha contado para ela de que esse era seu maior desejo desde criança, deixando a Felina mais próxima do prota completamente revoltada com aquela revelação, e invade sem pensar 2 vezes a cabana em que elas estavam, perguntando para Yuyin, que era a garota raposa de cabelo rosa, como ela teve coragem de dizer algo assim tão casualmente. Porém, como ela não sabia que Yanhua estava por ali ouvindo tudo, acaba ficando surpresa com todo aquele show repentino. Como se não bastasse Yanhua ter entrado, o prota decide entrar também, dizendo que ele tinha pedido para que ela o levasse até ela, fazendo a pobre garota pensar em um meio de se punir, já que disse coisas tão egoístas. Claramente isso é do ponto de vista dela. Com isso, ele diz que tinha algumas perguntas para fazer para Yuyin e pergunta se ela sabia escrever. Em seguida, as mulheres começaram a ficar impressionadas com aquilo, por ele saber escrever, e a bela raposinha se desculpa educadamente com ele por não saber escrever, e ele se dá conta de que tinha feito uma pergunta muito séria, já que apenas grandes tribos tinham suas próprias palavras e eles não. Após isso, ele pergunta se ela estava pronta para ser uma Miko, já que sua amiga recomendava fortemente, e Yanhua diz que queria vingar a todos e se tornar uma guerreira totem, portanto decidiu seguir por esse caminho após pensar com bastante calma a respeito. Subai então fala que ela não precisava se importar muito com o que as outras pessoas pensavam, e ela começa a jogar sua autoestima que já era baixa mais para baixo ainda, e ele se retira imediatamente dizendo que não iria forçá-la a nada, já que aquilo era uma escolha dela. Yanhua então corre atrás dele, perguntando o motivo de ele ter ido embora de repente, dizendo também que Yuyin é uma pessoa muito tímida e fraca, o chamando assim de cruel. Além do mais, se ele deixá-la sozinha, ela poderia se odiar pelo resto de sua vida, mas como o prota na real estava fazendo isso pelo próprio bem dela, ele responde que as oportunidades devem ser aproveitadas por ela mesma, e não pelos outros. Sendo assim, se ela realmente quisesse se tornar uma Miko, ela deve lutar contra sua fraqueza e aproveitar essa oportunidade. Longe dali, eles avistam uma sombra se aproximando, e Yanhua começou a criar esperanças pensando que sua amiga finalmente tinha ido até eles. Porém, quando a garota se aproxima, vemos que era a mulher de antes, entregando alguma coisa para o feiticeiro, e antes que eles de fato pudessem partir, ela pede para que o prota esperasse um pouco mais, já que Yuyin tinha ido com ela também. Porém, como ela era fraca, ela não conseguia correr rapidamente, e eles finalmente avistam a bela donzela se aproximando cada vez mais deles, até que quando ela finalmente chega, ela precisou de um tempinho para poder conseguir recuperar seu fôlego.
fôlego, mas junta forças da onde não tinha para poder falar em claro e alto tom que ela queria e aceitaria a proposta de se tornar uma Miko. Se você tá gostando dessa obra, fortalece com seu like para saber se vale ou não a pena trazer a continuação dela para vocês. É sempre uma honra para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto.